Você já percebeu que um dos lugares que o inimigo mais tenta atingir é o nosso coração? Ele tenta colocar culpa, tenta colocar remorso, tenta colocar orgulho, até mesmo feridas, decepções e angústias que vão crescendo, e a Bíblia fala sobre isso até. A Bíblia diz: cuidado com a raiz de amargura, aquele sentimento de tristeza que vai crescendo, enraizando. E para tirar depois, irmãos, só com a palavra de Deus, só com oração, pedindo para que o Senhor venha limpar e purificar, tirar do coração todo entulho, tudo que não presta, para que possamos voltar a ter comunhão com Deus. Pois a partir do momento que nós não perdoamos, a partir do momento que nós não amamos, nós também nos afastamos do Senhor. É isso que você quer para a sua vida? Me fala aqui, você quer estar perto do Senhor ou distante? Para estar perto é necessário amar e perdoar o próximo. Então, é o que vamos ver no devocional de hoje, sobre uma proteção para o nosso coração. Então fique aí até o final, ovelhinha. Para com correria, para com preguiça. Fica até o final, porque Deus tem uma palavra para você. E não se esqueça, deixa aí o seu joinha para que a plataforma venha entender que você gostou do conteúdo. Tudo bem? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como que você está? Você está bem? Como passou o seu dia? Passou na bênção? Na presença de Deus? Aleluia! Estou feliz porque você chegou para se alimentar de mais um banquete. A palavra do Senhor é um banquete, é alimento para a nossa alma. Da mesma forma que temos que tomar água todos os dias, na verdade, comer arroz, feijão, verdura, legumes, proteína, na verdade, nós também temos que nos alimentar da palavra, senão vamos enfraquecendo e dando brechas para que o inimigo venha entrar. Então fique sempre em vigilância. A Bíblia diz: vigiai e orai. E você precisa estar fortalecido com a palavra. Escreva aqui: até aqui o Senhor me ajudou. Porque se você chegou aqui, tenha certeza que o Senhor colocou dentro de você esse ânimo. O Senhor plantou o desejo no seu coração. E para você que chegou aqui agora, você não chegou aqui em vão, tá? Este vídeo chegou até você porque o Senhor quer falar contigo. Ô glória! Se inscreva no canal. Estamos aqui todos os dias, meditando na palavra e buscando ao Senhor em um propósito maravilhoso que veio do coração dele. Onde durante o dia recebemos gotas de refrigério. Começamos o dia com oração, com Bíblia, tem versículos bíblicos, devocional, oração à noite. Olha, tem sido uma bênção. Você não precisa caminhar sozinho, caminhar sozinha. A gente pode dar as mãos e caminhar juntos na presença do Senhor. Isso é um presente, tá, irmãos? É um privilégio que o Senhor tem nos concedido. Que oportunidade! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grata a Deus por este privilégio que Ele tem me concedido de estar aqui. Então, aproveite também a oportunidade. Vamos dar as mãos e vamos caminhar juntos. Nesta semana, vamos continuar meditando em Efésios capítulo 6. Já vimos a primeira peça da armadura, que está aqui no capítulo 6, versículo 14. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aprendemos o que significa cingir os vossos lombos. Essa é a primeira peça. Nós vimos que antigamente os homens usavam aqueles vestidões, se lembra? E esses vestidos grandes não deixavam correr e trabalhar direito. Para o homem ser capaz de trabalhar, de correr, ele tinha que pegar aquela veste longa e amarrar aqui em cima e cingir, apertar, para que ele pudesse conseguir correr. Aí ele deixava as pernas livres. Então cingir seria aqui, ó, apertar. Cingir os vossos lombos, apertar um cinto bem forte para que o vestido não viesse sair. E aqui diz: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Qual é a nossa verdade? A nossa verdade é a palavra. Interessante, irmãos, que a armadura aqui, cingir os vossos lombos, seria uma peça de ataque ou defesa? É de defesa. Então, a palavra, você vai precisar ter ela na ponta da sua língua para te proteger. Então essa nós vimos que é a primeira peça da armadura. E aqui ele continua, a segunda peça da armadura. Investida a couraça da justiça.
Então a segunda peça é a couraça da justiça. A primeira peça, cingindo os vossos lombos com a verdade. Pegar a verdade e apertar em você. Ter ela bem dentro de você, a verdade. Escreve aqui, a primeira peça é cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir os vossos lombos com a verdade. E a segunda peça é vestido a couraça da justiça, que é o que nós vamos ver hoje. Ovelhinha, couraça era uma proteção de cobre ou metal ou até couro que cobria o peitoral e cobria também a parte das costas aqui. Ou seja, em uma guerra, a couraça protegia os órgãos vitais daquele soldado, que é o que? O coração, o pulmão. Vou pegar esse aqui do Digníssimo, esse terno. Imagina aqui, irmãos, a couraça da justiça. Não tinha esse negócio no braço, né? Mas o soldado que colocava a couraça da justiça, ele aqui, ó, tinha protegido a parte da frente aqui, ó. Imagina, o cobre, o metal e também o pulmão aqui, ó, para que se viesse uma flecha, alguma coisa, não viesse atingir. Esses órgãos, o pulmão, o coração, são os órgãos vitais, os órgãos que nos dão vida, não é verdade? Se atingir o coração, acabou, né, irmãos? Acabou. Se atingir o coração, não tem jeito. Então, a couraça servia para esta proteção. E Paulo disse que nós temos que estar vestidos com a couraça da justiça. Olha, irmãos, nós temos que nos vestir com a couraça da justiça. Mas o que significa isso? Como vestir essa couraça da justiça? Primeiro, precisamos proteger, precisamos guardar o nosso coração, guardar a nossa vida com a justiça de Cristo. Precisamos, irmãos, realmente nos esconder debaixo das asas do Senhor, vestir essa couraça, vestir a palavra do Senhor, viver esta palavra. Nós somos a luz do mundo porque a luz do Senhor, a luz de Cristo tem que brilhar em nós. O mundo precisa ver Cristo em nossas vidas, através dos nossos atos também de justiça. Primeiro, então, eu preciso proteger o meu coração, guardar a minha vida, irmãos, das setas, dos sentimentos ruins, da cobiça, do desejo da carne. Sabe que a nossa carne quer aquilo. A nossa carne às vezes quer mentir. A nossa carne pode querer inventar. A nossa carne pode querer adulterar, se prostituir, falar mal. Então eu tenho que proteger o meu coração. Quando a minha carne, que é inclinada para esse pecado, querer fazer isso, eu tenho que repreender, eu tenho que puxar ela para a justiça de Cristo, para a retidão, para a santidade. Eu não posso dar vazão aos meus desejos, aos desejos da carne, ovelhinha. Não, porque os desejos da nossa carne são pecaminosos. Os nossos desejos da carne nos afastam de Deus. É por isso que eu preciso alimentar da palavra, eu preciso me fortalecer espiritualmente, porque nós vivemos diariamente em uma guerra, em um conflito. A nossa carne quer ir para um caminho, e quando você se alimenta com a palavra e se fortalece com o Senhor, você vai para outro caminho. Você quer, é o bem brigando com o mal, é uma luta, é uma luta. Você quer, a Paulo já dizia, né, irmãos, o que eu quero fazer, eu não consigo, mas o que eu não quero, isso sim eu faço. Oh Deus, tenha misericórdia. Então, a couraça da justiça é tanto você proteger o seu coração, quanto andar em retidão, andar em justiça, andar com atitudes de uma pessoa que é nova criatura. Andar, irmãos, deixando o passado para trás. As coisas velhas, ó, passaram. Eis que tudo se fez o quê? Eis que tudo se fez novo. Oh, glória! E é assim que nós temos que vestir esta couraça da justiça. Como servos do Senhor, temos que andar em justiça, fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que agrada ao Senhor. Proteja aqui, ó, o seu coração. O mundo prega que nós temos que fazer justiça com as próprias mãos, não é?
Mas nós que esperamos no Senhor, colocamos diante dele aquela causa, colocamos diante dele aquilo que está nos machucando, e pedimos para que ele venha fazer justiça, porque a justiça do Senhor, irmãos, ela é perfeita, não é verdade? Alguém já teve essa experiência? A justiça do Senhor é perfeita, ele não erra. Os irmãos que nos acompanham sabem que eu e meu esposo somos advogados. E quantas vezes, irmãos, é necessário recorrer da sentença, porque o juiz que deu a sentença aqui não deu uma sentença correta, não deu uma sentença justa. Imagina, o juiz é homem, um monte de processo para ele julgar, ele falha, ele erra, ele não vê aquela prova, ele não viu aquilo, ele não prestou atenção na testemunha e deu uma sentença totalmente errada, injusta, porque o homem falha. Mas o nosso Deus é um justo juiz, ele vê tudo. O juiz humano come mosca, né? Não vê uma prova, não vê aquilo, ele não viu o que aconteceu. O juiz humano não viu, ele não presenciou o ato, ele não estava ali olhando, mas o nosso juiz, o nosso justo juiz, ele tudo vê. Oh, glória! Nada passa desapercebido diante dos olhos dele. Então coloque a sua causa, a sua petição nas mãos do justo juiz, porque ele sim vai fazer justiça. Você crê? Coloque aqui: eu creio em um Deus de justiça. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 5, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Olha, o fruto do Espírito Santo de Deus está em toda bondade, em toda justiça e em toda verdade. Então nós temos que viver uma vida, irmãos, de justiça, também de bondade, porque é o fruto do Espírito Santo de Deus. Como que eu aceito a Jesus? Como eu vou buscar a Jesus e não mudo as atitudes? A minha vida continua uma vida de pecado, de ruindade, de rancor, de não liberar o perdão. Uma vida injusta. Como, irmãos? Não. A partir do momento que aceitamos a Jesus, nós temos que ser o quê? Uma nova criatura. Aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 9 diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, nós buscamos essa justiça, irmãos, buscamos ser justos, sermos santos, andar em retidão, é pela fé em Cristo, é porque Ele nos comprou, porque nós somos dele agora. Não é a nossa justiça, não, é a justiça que vem de Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, quem não conheceu o pecado? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Jesus se fez pecador naquela cruz. Ele levou sobre ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, toda a enfermidade, ele tomou sobre ele ali, irmãos, naquela cruz. Ele se fez pecador. A morte de cruz era a pior morte que existia. E ele morreu ali em nosso lugar, se fez pecador para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, glória! Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E em 1 João, capítulo 3, versículo 7, diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é. Oh, glória, pratique a justiça, ovelhinha, porque você será justo como seu Pai do céu, como seu Deus. E em Provérbios, capítulo 20, versículo 7, diz: o justo anda na sua sinceridade. O justo não é falso, não é mentiroso, não é hipócrita. O justo não veste capa de ovelha. O justo é transparente, ele anda em sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Oh, glória! Então, ovelhinha, vista hoje a couraça da justiça. Viva uma vida justa, viva uma vida de sinceridade.
e guarde o seu coração. Como diz em Provérbios 4, 23. Proteja o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Do coração saem as saídas da sua vida. As saídas da vida saem aqui do coração. Então proteja o seu coração contra os desejos do maligno, contra as tentações, contra as feridas, até mesmo contra as condenações do inimigo. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer te condenar. Ele quer dizer que você não tem direito, que você não é digno. Mas proteja o seu coração das vozes do inimigo que diz que você não tem valor, que ninguém te ama, que você tá sozinho, você tá sozinha. Guarda, coloque aí, cadê o terno do digníssimo? Pegou já. Coloca aí a couraça, proteja o seu coração para que nada venha te atingir, para que não venha ter nenhum tipo de raiz de amargura, nenhum tipo de tristeza. Meus irmãos, eu já falei do meu pai aqui. O meu pai, ele era obreiro na igreja, meu pai era diácono, meu pai era tesoureiro, meu pai também era músico, não músico profissional, músico simples, de tocar violão, coisa simples. E o meu pai, a última vez ele se desviou, está até hoje desviado, foi por chateações de igreja, sabe? De pessoas falar coisas que ele não se agradava, entristecer, porque até mesmo na casa de Deus, o Senhor permite que pessoas venham se levantar para te entristecer. Afinal de contas, seres humanos ali, né, irmãos? Seres humanos, todo mundo falho. Igreja é um hospital. As pessoas estão doentes ali, só que a gente pensa que é todo mundo santo, né? Ninguém erra. Não, irmãos, erra sim. Erra. E Deus permite que a gente venha passar pela prova para a gente aprender a amar o irmão, a perdoar, porque no céu só vai entrar se a gente amar, se a gente perdoar, ovelhinha. Se não amar, não vai ter salvação. Então Deus permite essas situações, doer, chorar, sofrer, para te moldar, para você aprender a amar aquela pessoa que te persegue, a amar aquela pessoa que não gosta de você. Então meu pai, nessa prova, ele não foi aprovado, saiu da igreja. E ele ficou muito triste, irmãos, muito ferido, muito ressentido, muito magoado. Meu Deus, misericórdia! Muito, irmãos, muito mesmo. E começou a ir pro bar, começou a beber. O meu pai, que antes era diácono na igreja, tocava para Jesus, cantava. Ele se decepcionou tanto, ele deixou aquela amargura atingir ele, aquela tristeza, irmãos, que ele, como se fosse até uma depressão. Quando eu falava, pai, o irmão ciclano mandou um abraço, irmão, eu não tenho irmão ali não, irmão não faz o que eles fazem não. Aquilo ali é primo, pode ser primo de terceiro grau, mas irmão não é não, irmão não faz isso não. Irmãos, ele ficou muito ferido, ele ficou muito machucado. E ainda hoje, o coração dele está endurecido. Ele tem diabetes, não se cuidou, e agora estamos vendo aí alguns sinais que parecem que vai se agravar a situação dele. Talvez seja Deus apertando, chamando, com saudade dele, mas irmãos, ainda hoje ele está com o coração endurecido. Sabe, com os irmãos, com o triste, parece que não liberou o perdão, que não perdoou. Tá vendo a couraça, como que é importante? Não só na igreja, mas na sua família, na sua casa, com seus filhos, com todos ao seu redor, com seus vizinhos, com todos. Temos que guardar o coração, irmãos, porque o meu pai, irmãos, é como se ele estivesse definhando. Que triste o meu pai, que triste. Sabe, a tristeza, meu, que está corroendo. Há poder no nome de Jesus. E ele fica com o coração endurecido. Você fala, ele não cede. Meu Deus, há poder no nome de Jesus. E eu peço para você que venha me ajudar em oração pela vida dele. O nome dele é Romildo, para que Deus venha tirar esse coração de pedra, essa raiz. Tá vendo que enraizou? Que Deus venha cortar essa raiz lá do fundo e venha limpar esse coração e dar a ele um coração de carne. Bom, irmãos, hoje foi a segunda peça da armadura de Efésios 6. Amanhã vamos ver a terceira. Você entendeu? Entendeu o que é a couraça da justiça?
Então escreve aqui: vestirei a couraça da justiça, como está aqui, ó, em Efésios. Vestidos a couraça da justiça. Se vista com a couraça e proteja o seu coração. Amém, ovelhinha? Entendeu mesmo o devocional de hoje? Vamos vestir essa couraça? Blinda o seu coração. Não deixe que o inimigo te condene, que as pessoas venham te ferir. Não permita isso. Não, ande em retidão, ande na presença do Senhor, olhando somente para Ele, tá bom? Que Deus te abençoe. Pai, te amamos. Nos ajude, Senhor, a guardar o nosso coração. Oh, Deus querido, a caminhada é difícil, Senhor, porque dói. Quando somos ofendidos, dói, Senhor, o coração sangra. Oh, Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, coloco esta ovelhinha nas tuas mãos, para que o Senhor venha abençoar, livrar de todo mal, para que ela possa conseguir vestir esta couraça, para que ela possa se blindar. Deus, mas que antes o Senhor venha limpar o coração dela, tirar toda a tristeza, tirar tudo que não provém de ti, Senhor. Tire todo o carrapicho, todo o entulho, limpa esse coração. Se há alguma mágoa, se ela não liberou perdão, Senhor, limpe este coração. Visite a casa dela, purifique os corações daquela casa, limpe a mente. Senhor, se faça presente neste lar. E eu também te peço pelo meu pai, Senhor. Olhe para ele, olhe o que está acontecendo na vida dele. Alegra aquele coração. Dê-lhe força para, Senhor, perdoar. Tire essa ferida, tire essa tristeza, tire toda a decepção. Que ele possa olhar somente para o Senhor e que ele possa sentir saudade de ti, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Te amo, ovelhinha. Fique na paz e até amanhã na terceira peça da armadura, hein? Vem comigo, se Deus quiser.